Fala, desafiantes, aqui quem fala é o coach Pedro Ribeiro. Prometi para vocês que ia gravar esse vídeo e já tá tarde, são 12 horas da noite. Eu tô gravando aqui para vocês porque promessa é dívida, né? A gente tem que estar comprometido. Então, como eu expliquei, agora a gente vai passar para a próxima fase do desafio, certo? Que é a parte dos hábitos, é onde a gente vai começar a agir em direção ao nosso objetivo e vamos alcançar um resultado incrível. Então eu vou falar algo aqui que algumas pessoas talvez até já tenham visto no grupo lá, algumas partes. Eu incrementei alguns conhecimentos para que a gente pudesse trabalhar e aprender além, aprender algo a mais sobre hábitos. Então o que é um hábito? O que é um hábito? Para você, o que é um hábito? O hábito ele é caracterizado por uma sequência, um padrão de uma ação que você repete constantemente e muitas vezes inconscientemente. Então, é algo que você faz e nem sabe muitas vezes por que faz, mas você sempre faz aquilo. Durante toda a sua vida você repete vários hábitos, várias coisas você repete sobre alimentação, hábitos de sono. Tem gente que vira à noite, tem gente que dorme cedo, tem gente que acorda cedo, tem gente que acorda tarde. Tem gente que come a mesma coisa toda semana, tem gente que veste o mesmo tipo de roupa. Então, tudo isso são hábitos. Hábitos de ir para algum lugar, toda segunda vai para algum lugar. Então, tudo isso é questão de hábito que você vai criando. E a gente vai criando hábitos bons e hábitos ruins. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso. E como que esse hábito é criado? De onde que vem? Como que o nosso cérebro trabalha para criar esses hábitos? Então, deixa eu explicar uma coisa. O nosso cérebro, a função dele é fazer com que a gente permaneça vivo, lógico. E para isso, ele gasta muita energia. Então, tudo que a gente faz, vários pensamentos, vários neurônios, várias descargas químicas que acontecem, isso gasta muita energia do nosso corpo. E para economizar essa energia, o cérebro descobriu uma saída. Ele cria sinapses neurais. O que são sinapses neurais? O neurônio ele tem um núcleo e duas, vou explicar mais simples para vocês, tem duas pontinhas, cada neurônio tem duas pontinhas, e a sinapse é quando esses neurônios se juntam. Então, quando os neurônios fazem isso, quando eles se juntam, é chamado sinapse neural, é uma ligação neural. Isso, quando ele se junta, ele grava uma nova habilidade. Então, por exemplo, quando você vai amarrar o cadastro pela primeira vez, você não tem sinapse nenhuma no seu cérebro em relação a isso. Então, você não sabe como amarrar. Você pega uma, duas, aí faz a orelhinha do coelho, né? Passa na toga, não sei o que, e demora muito para fazer o nó. E hoje você faz só isso e o nó já está lá. Então, como que funciona? Tudo que você repete e o seu cérebro percebe que você está repetindo muito, ele cria uma sinapse sobre aquilo, para que se torne automático, para que você economize energia nisso. Escovar os dentes, você não percebe. Dirigir. Pensa agora, como foi a primeira vez que você entrou dentro de um carro para dirigir e como você dirige hoje? Se você prestar atenção, você passou por um processo que foi ficando cada vez mais fácil, até chegar ao ponto que você nem pensa mais para dirigir. Você passa a marcha tranquilo, vai dar uma ré, tudo no automático. Às vezes você entra no carro e sai e só percebe depois que está indo para um canto, porque já é tão automático você fazer aquele caminho que você vai sempre naquele caminho. Então o hábito é isso, ele é basicamente para poupar energia. O nosso cérebro cria hábitos para poupar energia. Tudo que a gente faz se torna automático, certo? Existem hábitos bons e ruins. Então o nosso cérebro trabalha dessa forma, a gente querendo ou não, certo? Você querendo ou não, seu cérebro cria sinapses neurais que geram hábitos que vão te deixar no automático. Você vai fazer esses hábitos sem perceber, certo? E com isso você grava sinapses boas e sinapses ruins também. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um déficit de ansiedade, por exemplo, que vive muito ansiosa, e aí ela come alguma coisa e faz bem, ela se sente bem. O cérebro dela percebe, eita, sempre que ela come isso aqui, a ansiedade dela vai embora. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma sinapse para isso, um hábito. E aí, quando ela se sentir ansiosa, ela vai lá e come e fica tranquila. Então, esse é um exemplo de hábito ruim. Por quê? Porque havia um vício e a pessoa vai sempre fazer esse mesmo caminho. Deu ansiedade, ela vai comer
e vai ter aquela recompensa de que a ansiedade vai embora. Então isso pode trazer uma obesidade, entendeu? Tem pessoas também que se viciam em drogas, em cigarro, em bebida, tudo pelo mesmo motivo. Tem uma deixa, aí o cérebro encontra uma rotina, algo que ela faça, que vai trazer uma recompensa e cria uma sinapse com isso. E você fica fazendo isso automaticamente e não sabe depois como quebrar, certo? Então existem hábitos bons, hábitos construtivos, ler um livro, se alimentar bem, fazer exercício físico, aprender coisas em geral, fazer cursos, passear, estar com quem você gosta, ir para lugares legais, viajar, todos esses são hábitos bons. E hábitos ruins, como vícios, como obesidade, que vem através disso, entre outras coisas. Mentir também é um hábito muito feio. Às vezes as pessoas, o cérebro da pessoa, eu acho que não é o caso de ninguém aqui, mas às vezes o cérebro da pessoa liga que mentir é bom, que mentir vai trazer algo de vantagem para essa pessoa. Tem gente que acha que quando mente, sai por cima de quem recebeu a mentira. E aí o cérebro percebe isso e cria uma sinapse. E sempre a pessoa vai estar mentindo e uma hora, mentira tem perna curta, então uma hora vai cair, certo? E vamos lá, vamos continuar. Como que funciona a mecânica do hábito? Como que um hábito funciona? Eu já expliquei o que é, já expliquei como que ele é criado através de sinapses, já expliquei que existem hábitos bons e ruins. E agora eu vou explicar como que funciona. O hábito ele é formado por 3 etapas. 3 etapas, decore. O hábito é formado por 3 etapas. A primeira etapa, o que acontece? O gatilho. A primeira etapa é o gatilho. O gatilho já está falando, é algo que dispara. É uma situação, uma emoção, algo que você ouve, uma música, um cheiro. Qualquer coisa que envolva seus 5 sentidos, eles podem ser usados como gatilho. O tato também. Então, o gatilho é algo que dispara o hábito. E isso você vai percebendo, muitas vezes, por exemplo, sempre que você sente um cheiro, você lembra de alguém. Qual que é o gatilho? É esse cheiro. Sempre que você sentir esse cheiro, você vai e lembra dessa pessoa, porque você já gravou ali uma sinapse com relação a isso. Sempre que você sente fome, você vai em busca de alguma coisa. Sempre que você está ansioso, a ansiedade é um gatilho, é uma emoção. Sempre que você está ansioso, você entra e faz algum hábito, comer, sei lá, fumar, alguma coisa desse tipo. Então, a primeira parte do hábito é muito importante conhecer porque é o gatilho. E a gente vai estudar muito os nossos hábitos. E nós vamos identificar primeiro onde que está o gatilho do nosso hábito. O que é que dispara ele, certo? Segunda parte. A segunda parte do hábito é a rotina. Rotina é aquilo que o gatilho desencadeia. Então existe o gatilho que dispara. E a rotina, ela é a sequência de ações que você executa dentro do hábito. Então vamos usar o hábito de fumar, por exemplo. E vamos usar um gatilho de ansiedade. Então, sempre que eu me sinto ansioso, eu começo a fumar. E a rotina é essa. Eu fumo um cigarro. Pode ser na varanda, pode ser em algum lugar. Então a rotina é o que o gatilho dispara. Eu tenho um gatilho, que pode ser ansiedade, e a rotina, eu fumo cigarro. E isso vai encaixar em qualquer hábito. Se você tem um hábito de procrastinação, você vai ter um gatilho e uma rotina também. Qual que seria um gatilho de procrastinação? Quando você tem algo para fazer. Então, se você tem algo importante para você, para fazer, é um gatilho. E aí, toda vida que você tem algo importante para fazer, você entra na rotina de procrastinação. Ah, depois eu faço, estou ocupado agora, amanhã eu faço, depois eu faço, e fica nessa, e você entra na rotina de procrastinação. E isso vai funcionar para qualquer hábito que você possa ter, certo? Segundo passo, decorado, rotina. Primeiro passo, gatilho. E o terceiro passo agora, que também não é menos importante, porque eles fazem parte e são todos importantes em conjunto. O terceiro passo é a recompensa. Recompensa. Uma coisa muito importante que eu quero que vocês aprendam agora e guardem para o resto da vida de vocês. O nosso cérebro, ele tem 2 funções. Primeira função, buscar o prazer. O nosso cérebro ele busca o prazer.
E a segunda função dele é fugir da dor. Então, o nosso cérebro busca o prazer e foge da dor. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, como a gente age, a gente está sempre em busca de prazer e fugindo da dor, certo? Isso é muito importante na criação de um hábito, por causa da recompensa. Todo hábito, ele é criado por uma recompensa, somente por uma recompensa. Se você está ansioso, você precisa ficar tranquilo, você precisa se sentir bem. Então, essa é a recompensa. Então, ansiedade é o gatilho. Você fica ansioso e tem um gatilho. Rotina, você fuma. Quando você fica ansioso, você dispara a rotina de fumar. Para quê? Para ter uma recompensa, que muitas vezes é a calma ou a tranquilidade. Enfim, sempre vai ter uma recompensa, certo? Então, se você parar para analisar os seus hábitos hoje, eles são disparados por alguma coisa. Você tem uma rotina que sempre faz e tem uma recompensa no final. E agora a gente vai falar sobre como modificar um hábito. Sim, existem hábitos bons e hábitos ruins, como eu já falei no vídeo anterior. Mas a boa notícia é, nós podemos criar novos hábitos e podemos modificar os hábitos atuais. Então a gente pode criar hábitos bons e modificar os hábitos ruins. Isso é bom, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre uma das ferramentas que ajudam muito nessa mudança de hábito, que é a alavanca. Na física, a alavanca é algo que tem um apoio central e você move uma alavanca que ela levanta um peso muito maior do que você conseguiria levantar com as próprias mãos. Então a alavanca ela é algo que te dá mais força, que te dá mais poder, que move muito. Existe uma frase, uma máxima muito forte: me dê um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, com um ponto de apoio e uma alavanca, você pode mover o mundo com menos força, certo? E como que se aplica esse conceito de alavanca dentro da mudança de hábitos? A alavanca é uma ação que, aplicada junto com a vontade de mudar o hábito, fortalece, impulsiona muito mais a sua ação. A alavanca principalmente impulsiona a ação, certo? E como que vai funcionar a alavanca? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático que acabou de acontecer. Eu já tinha que ter gravado esses vídeos há algum tempo, alguns dias, mas estava muito ocupado. Qual a alavanca que eu utilizei? Eu fui no grupo e falei: gente, estou saindo hoje, mas assim que eu voltar eu vou gravar o vídeo para vocês. Então eu criei uma concordância com vocês, eu criei um compromisso. Eu dei a minha palavra para várias pessoas. Então isso me impulsionou, e assim que eu cheguei, mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo já sendo mais de 12 horas da noite, eu estou aqui gravando. Então, entenderam o que é a alavanca? É uma ação que vai fazer você agir, querendo ou não. Então, quanto mais você se comprometer, mais fácil vai ser mudar o seu hábito. E aí eu vou dar alguns exemplos de alavanca. Um é esse que eu fiz, que no caso é a confissão pública. É você chegar para várias pessoas e falar: olha, a partir de hoje é assim, assim, assim que eu vou fazer. E se eu não fizer, vocês podem brigar comigo, vocês podem me lembrar, vocês podem me dar um murro. Então, assim, tem que ser drástico, tá? Se você mudar a sua ação, você vai ter resultado muito positivo. Então, seja drástico com a sua alavanca. Não permaneça onde você está. Busque sempre estar em movimento, ok? Concluindo o assunto, eu vou dar um assunto extra, um assunto excepcional para vocês, tá bom? Que se chama como criar uma habilidade, como criar um hábito, como criar a capacidade de fazer algo novo. A capacidade, a habilidade, ela é formada também por 3 etapas. Primeira etapa, conhecimento. Você precisa saber o que você vai fazer, certo? Você precisa saber aquilo. Você precisa assistir um vídeo, você precisa ler um livro, você precisa assistir uma série. Você precisa do conhecimento. Segunda etapa é a prática. Você precisa praticar aquilo que você aprendeu. Sem prática, você não tem habilidade. Você só conhece, mas não tem a habilidade e a capacidade de fazer, porque você não praticou. E a terceira etapa, e a que cria o hábito, repetição. Então, você
tem o conhecimento, a prática e a repetição. Você precisa saber, você precisa fazer e você precisa repetir. E com essa repetição ela vai criar o hábito, vai criar a capacidade inconsciente. Eu vou explicar como que funciona. Essa parte dos níveis de competência, o quão competente alguém é em fazer alguma coisa, é dividido em 4 etapas. Tá? Eu sei que são muitas informações que eu estou enviando, mas você vai poder assistir todos os vídeos devagarzinho, quantas vezes quiser. E aí todas as dúvidas eu vou tirar também no grupo, tá bom? Você pode mandar sua dúvida no grupo que eu vou tirar. Então vamos lá. 4 níveis de competência. Presta atenção porque essa informação que eu estou passando para vocês é muito valiosa, muito valiosa. 4 níveis de competência. Primeira, incapaz, inconsciente. É a pessoa que não tem a capacidade, mas ela não sabe que não tem a capacidade. Então, é uma pessoa que nem conhece tal situação. Por exemplo, jogar rugby. Tem gente que não sabe nem o que é rugby. Então, ele nem sabe que existe e muito menos sabe fazer. Então, ele nem sabe uma coisa que não conhece. Deu para entender? Esse é o primeiro nível. É o incapaz inconsciente. É a pessoa que não sabe, certo? Segunda etapa da competência, segundo nível de competência, é o incapaz consciente. Nesse caso, a pessoa já sabe que existe alguma coisa e sabe que não sabe fazer, certo? Então, por exemplo, quando eu falei de mudança de hábito, tinha pessoas que não sabiam que dava para mudar de hábitos, agora sabem. Só que vocês sabem que não sabem fazer, entendeu? Então, segundo nível é esse, é a pessoa que sabe que existe aquilo e tem consciência de que não sabe fazer aquilo. Esse é o segundo nível. Terceiro nível é o capaz consciente. É quando você começa a praticar, quando você adquire o conhecimento e começa a praticar. Você se torna capaz de fazer aquilo conscientemente, ou seja, o seu cérebro ainda precisa focar muito naquilo. Quando você começa a dirigir, você sabe, você é capaz conscientemente. Por quê? Porque você vai estudando e vai. Tem que virar a chave, pisar na embreagem, passar a primeira, ir soltando meia embreagem, acelerar. Então isso você tem que estar pensando direto, conscientemente. Cada minuto você tem que saber o que é que está fazendo. Vou virar, tem que dar seta, pum, aí vai. Isso é o capaz consciente. E o quarto e último nível é o capaz inconsciente. É quando a pessoa já faz inconscientemente. O cérebro já criou a sinapse. Lembra da sinapse do primeiro vídeo? Então é um momento que o cérebro cria essa sinapse e a ação se torna inconsciente. Você faz sem pensar. E muitas coisas na sua vida você faz sem pensar. Então, 4 níveis para poder criar uma nova habilidade. Primeiro é o que não sabe que não sabe. O segundo, sabe que não sabe. O terceiro, sabe que sabe. E o quarto, sabe e nem precisa mais pensar. É aquele que faz inconscientemente. E é isso que gera resultados. É você mudar o seu mindset. É você programar sua mente para agir inconscientemente em direção ao seu objetivo, tá bom? E só para constar e para finalizar esse vídeo, 3 etapas da competência: conhecimento, prática e repetição até ficar inconsciente.